E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Muitíssimo obrigado. Você que está aí sempre nos acompanhando de segunda a quinta, de 19 às 20 horas, em todo o estado de Mato Grosso, por meio das nossas emissoras. E também no YouTube e no Facebook da Cidade Verde. Um grande abraço, viu? Vamos já colocar a imagem do entrevistado desta noite. O entrevistado de hoje é um multiartista da cultura mato-grossense, jornalista formado pela UFMT, atua como produtor cultural, é mímico, roteirista e entrevistador, com passagem por espetáculos, projetos audiovisuais e o programa Tangente, seu canal de entrevistas com nomes de peso da cultura local. Tem mais de 2 décadas de parceria com a dupla Nico e Lau, além de ter participado do filme Rondon, O Grande Chefe, e de ter sobrevivido a uma queda de avião em 2020. Um episódio que marcou a sua trajetória pessoal e profissional. E é por isso que a gente diz aqui, boa noite, Demetrinho, o Demétrio Arruda. Tudo bem, meu cara? Boa noite, Elias Neto, tudo bem? Tudo bem. Demetrinho ou Demétrio, como queira, Sim. né? Uhum. Posso começar falando do nome. Sim, pois não. Quando você faz teatro e você vai tirar o seu DRT, Sim. você registra seu nome artístico. Sim. Né? E na época, Demetrinho sempre foi um problema, né? Demétrio é um nome bíblico, né? Demétrio é um nome bíblico, um nome forte, um nome imponente. Forte, né? de um cara. Tem até filme com Demétrio. Tem muita coisa. Ele era gladiador? O Demétrios, eu acho que era... com esse nome, ele é o que ele... É o que ele queria, né? O que ele entendesse, né? Imagina na escola, você chama todos os alunos e, de repente, aparece o nome Demetrinho. Demetrinho. Alguém acha que é algum pet que entrou lá, né? Olha se alguém... Todo mundo olha, mas o que é isso? Todo mundo olha, né? Exatamente. Aí, na criação, eu criei Demétrio Arruda, mas hoje em dia eu estou deixando o Demétrio e mostrando mais o Demetrinho Arruda, que eu achei que... Hoje eu entendi que ele é mais artístico, é um nome que casa com a personalidade do humorista, dá uma leveza, entendi. Né? É o que o artista precisa. Não, peraí, agora me deu Então o seu nome de registro é Demetrinho? Demetrinho de Arruda, entendi. Filho. Aí ficou esse gurizão. Não cresci muito por causa do nome. Não cresceu muito por causa do nome, né? Você acha que se colocasse lá Demétrio... eu acho que ia alcançar aí 1,80 m. 1,90 m. Legal, olha, é uma boa análise para se fazer, não é mesmo? Você participou do filme Rondon. Qual foi o seu papel no filme Rondon? Eu assisti, não me lembro agora, me desculpe. Eu fui um dos tenentes, né? Sim, tá certo, me lembro. Ficava do lado do Rondon. Né? E houve uma cena que para mim foi uma... Foi fantástico ver aquilo acontecer, né? Sim. A cena que o Rondon leva uma flechada, né? No meio da mata. Então, essa experiência foi incrível, né? Sim. Até entender como que foi a dinâmica para aparecer que realmente a flechada era real. A mata, né? Rolei no chão para dar uma sujada no uniforme, né? Que tava... Então, foi muito legal, muito legal. Aí só a travessia para ir gravar já é uma aventura. Né? Foi gravada onde é que foi o... Naquele morro do outro lado do Manso, é Morro da Mesa, Morro do Chapéu, eu confundo os dois. Um é em Pochorel e outro é aqui. Eu também não me lembro do nome, acho que ela é Morro da Mesa. Atravessamos a Bahia, né, o Lago do Manso para ir lá. Então, essa travessia já foi uma aventura boa. Uma aventura, Depois pegamos um caminhão do Exército para subir até o topo do morro para gravar. Também outra aventura, que tinha hora que parecia que ele ia voltar e nós lá na carroceria. E, nossa, foi uma experiência fantástica. É que, como tenente, você não tem nada a ver com esse cara que está aqui. Entendeu? Você olhando lá no filme, são 2 pessoas, né? É o tenente que está lá. É o tenente aqui é o humorista Demetrinho. Bacana. Isso é bacana na arte, né? A gente consegue viver e sentir ser várias coisas, né? várias experiências. Né? Você é um tenente do Exército, aí de repente você é um milionário, de repente você é Eu já fiz uma campanha aqui para uma empresa de Cuiabá, que eu era um mendigo pedindo na rua. Sim.
E para a coisa ficar real, me sujei, vesti e a maquiagem foi fantástica. Eu acho que foi a Carlinha, a Carla Make que fez. Fui para a rua. Você foi caracterizado, fui caracterizado, é assim que se diz? Dinheiro mesmo na rua. E aquilo mexe com você está num personagem. Então são experiências que você... Não é só arte, vai te alimentando como ser humano, né? Você vai vivenciando muitas coisas e quando você olha diferente. Mas essa campanha foi gravada? Foi gravada. E como é que a câmera se posicionou para não parecer? Porque você deixava transparecer que era arte, que era um trabalho artístico ou não? Ou as pessoas não percebiam que se tratava de um mendigo produzido? Como foi? Em frente de um shopping de Cuiabá, eu fiquei no meio da avenida, quando o trânsito parava. Então, e o câmera ficava do outro lado. Então, as pessoas dirigindo no Shopping Pantanal. Sim. As pessoas dirigindo, olhavam chamava atenção. O mendigo, mas esquecia a câmera, não via a câmera. Não via a câmera. Em certo momento, eu recebia até dinheiro. Aí você pegava, mas gravar isso também foi... Quanto tempo durou você lá no meio da Avenida Historiador Rubens de Mendonça? Foi na Avenida Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA, exatamente. Conhecida. Quanto tempo você ficou ali nessa condição? Olha, eu acredito que 1h30. Uma hora e meia? Sim. E ganhou quanto? Eu não me lembro, não vi mais. Ganhou umas moedinhas. Acho que uns R$2, R$3 eu ganhei em moedas. Não é fácil, então, né? Não é fácil, né? Às vezes falam, esse cara aí fica aí pedindo, vai também fazer isso, né? Para ver se consegue alguma coisa. É uma vida difícil, né? Porque... Não é vida, né? Não é. Sem dúvida nenhuma. Maluco. E como é que é a sua parceria com o Nico e Lau? Então, a dupla Nico e Lau, eu vim do mundo corporativo, né? Eu era vendedor de peças de caminhão Mercedes, né? Na época, na antiga Cuiabá Diesel, que hoje é Rodobens. Sim, me lembro ali no Cochipó. Exato. E eu já estava ali no caminho da arte, já estava fazendo curso, fazendo apresentações, trabalhando. E eu fiz um trabalho com a dupla, por convite, se eu não me engano, do Wilson de Oliveira, para fazer uns bonecos da dupla. A dupla tem uns bonecos de Nico e Lau, quando eles vão no evento, eles fazem. Sim. Né? Hoje não está usando mais, mas eles têm o boneco lá. E eu fui manipular esses bonecos, vestir os bonecos. Sim. E ali eu conheci a dupla, comecei a trabalhar na montagem e desmontagem de palco deles, né? Como ajudante ali. E eu não sei, né? De repente, como dizem, o santo bateu, o sangue bateu, né? E certo dia o Nico me ligou. Falou, olha, a gente vai montar um escritório, uma produtora, Nico e Lau Produções. E nós sabemos que você trabalha no mundo corporativo, né? E eu, na empresa onde eu estava, tinha realmente mudado de vários setores, né? Fui de administrativo para vendas, para setor de serviços e tudo mais. E eles enxergaram em mim uma pessoa para estar na gerência do escritório, da produtora. E eu, claro, topei, né? Falei, cara, eu vou trabalhar na área que eu gosto, que é a arte, né? E fazer o que eu gosto. Ainda tinha toda uma liberdade de horário também. E foi aí que eu comecei a trabalhar com eles. Isso já fazem 21, 22 anos, por aí. Ele já tem esse tempo todo? Nós somos em 2025, foi em 2004, 2005, ele tem 20 anos. Pô, que legal. E como é que está a produção? Tá todo vapor? Como que anda as coisas? Com a dupla, nós tivemos ali uma fase que eu estava no escritório cuidando, né? Hoje eu não tenho mais o escritório, né? Mas eu presto serviços fixos, vamos dizer assim, né? Todo evento de Nico e Lau eu estou lá como produção, como auxiliar, como todo evento deles eu estou envolvido, né? Nas viagens e tudo mais. E está todo vapor, agenda cheia, graças a Deus, com bastante projeto, fazendo apresentações em locais que... Elias, tem uma coisa na arte. Quanto mais para o rincão você vai apresentar, quanto mais para aquele cidadão que mora lá isolado, que não tem contato com a arte, é mais gostoso, mais prazeroso para a gente. É diferente de você apresentar não que seja de qualidade, mas é diferente a apresentação no centro, numa capital, e você ir lá para a periferia, para o nortão apresentar. É satisfatório tanto para quem recebe, né, a arte, como para nós, vendo aquilo acontecer num lugar que você não imaginaria estar. Né? Nós tivemos um interior aí que foi fantástico. Foi um local que ninguém iria, que não é olhado pelo poder público. Nós fomos lá, fizemos a apresentação e pelo menos por aquele instante do evento você via alegria, via o povo motivado. Né? Tem um gurizinho que estava lá que eu me vi no guri, né, pela minha origem, de Rosário.
eu falei para ele, cara, você tem o poder de mudar o seu destino. Isso aqui tá difícil, isso aqui é uma realidade, mas, cara, é só você acreditar, trabalhar, seguir, não se envolver com coisas ruins, que você tem o futuro que você quiser. E esse garoto, como é que ele está? Ele não foi recente, né? Sim, foi recente. Foi recente. Né? Como é muita gente que a gente vê, eu não cheguei a pegar... Ele me segue no Instagram até. Eu não lembro o nome dele agora de imediato, mas você conhece cada realidade na arte que vai te edificando como pessoa. Sim. Você é de Rosário? Rosariense. 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 E você começou com arte lá ou... Eu não gostava de arte. Ah, não gostava? Não, quer dizer, não gostava de teatro. Não? Não. Por quê? Porque a criação, né? Não tinha contato, então tinha um monte de preconceitos, né? Que a gente vai como se formando como cidadão. Quando você não conhece, né? As coisas, você tem uns preconceitos que você traz contigo. Eu sou adotivo, né? Meus pais biológicos devem ser de Nobres. Sim. A minha mãe adotiva foi me pegar em Nobres, bem criança, me criou em Rosário. E aí, com 17 anos, eu vim para Cuiabá. Mas eu não gostava. Então, foi por acaso que eu entrei na vida do teatro, na arte. Estava passando, tinha uma placa do Sandro Lucchesi, cursos ali, né? Oficinas, teatro. A minha namorada na época, vamos? Eu falei, não quero. Ela falou, vamos só conhecer. Eu falei, tá, eu vou entrar só para conhecer, só porque você quer, depois, né? Entrei e tô até hoje. Que ano que foi isso, esse curso do Lucchesi? Rapaz, assim, de cabeça... Década de 90. Não, ele foi 2003, 2002... 2002, eu acho. Sim. Foi ali no centro, onde era o antigo... ao lado do Cine Teatro. Ali Secretaria de Cultura. Palácio da Instrução. Palácio da Foi no Palácio da Instrução. Não, foi na esquina. Foi na esquina. Tem o Cine Teatro e tem aquele casarão do lado ali. Sim, exatamente. O casarão que era um hotel? É isso, acho que eu me lembro desse curso. Eu me lembro que nós fomos fazer a cobertura desse curso. E nós ouvimos o Sandro. Ele falou e alguns alunos ali falaram. Sandro, Alice Oliveira, Ricardo, Maurício Ricardo, a Manon, o Vini, o Serigato, nossa, uma galera agora que eu vou pecar se eu falar não. Foi naquela época que eu conheci toda essa... Que eles surgiram na sua vida. Sim. E aí você se encantou. Me encantei e já naquela oficina, nós fizemos uma apresentação do Menino Jesus. E o Sandro me escolheu. Eu não sei se é pelo meu talento, pelo meu tamanho. Mas eu fui o Menino Jesus de cuecão na praça central ali, para aquele cara que veio do interior, não gostava de teatro e ter a primeira apresentação assim, já foi desafiador. Foi um bom menino, então. Foi um bom menino. Foi um bom menino, né? Você falou em desafio. Você entrou num desafio aí. Tá? E nesses desafios, você passou por uma situação muito desafiadora recentemente, que você estava no avião que caiu. Né? Como é que foi essa história? Eu estava trabalhando com assessoria de campanha, né? E a gente estava viajando, era para Senado, então Senado você tem que viajar o estado todo. E nós íamos para Barra do Bugres, não, Barra do Garças. Pegamos o avião daqui, paramos em Primavera, fez uma ação lá. Aí pegamos o avião para ir para Barra do Garças. E saindo da pista um pouco, quando ele estava ganhando a altura, o motor do meu lado estourou. Fez um barulhão. Eu estava sentado de costa para o piloto aqui, o meu amigo Luiz Henrique, que é o cinegrafista, também estava aqui atrás de mim, e eu não via nada. Eu só sei que o avião começou a cair. E eu olhei, o chão crescendo, peguei, acho que deve ter sinal na lataria, porque eu segurei ali para não cair. Eu só pensava uma coisa: dizem que você passa um filme na cabeça, não passa nem um curta. O negócio é tão rápido, a única coisa que eu pensei, falei, tomara que não dói morrer. Sabe por quê? Porque na hora você imagina, tomara que eu caia e morra de uma vez, para você não sofrer. Já pensou, você corta aí, aquela hora só que não, tem que ser rápido. Só isso. Aí, quando começou a cair, ele foi quicando no chão. Quicou no chão. Caímos num terreno arado, não tinha nada, só terra fofa. Ele bateu de um lado da terra, aquele trieiro onde passa o carro, que é terra dura, ele pulou isso e caiu do outro lado. Nem em terra dura ele bateu. Caímos, assim, Deus
colocou a mão e a gente foi salvo ali. Sim. Porque eu estava de costas, foi terrível. Falei, vai cair em cima de árvore, de madeira, de qualquer coisa, né? Mas é uma sensação... Depois disso, não voei mais. Não voou mais, né? Era que tamanho o avião? Era um Seneca 6 lugares. Sim. Pequeno, 6 lugares. Sim. Duas hélices. Sim. E aí, como é que foi o processo para o pessoal sair do avião, essa operação aí? Então, quando ele parou, né? A sensação é que você estivesse numa caminhonete, quando ele vai quicando no chão, a 100 por hora. Sabe aquelas estradas de terra, quando formam as lagoas? Sim. Então, a sensação é que você está passando por aqueles buracos dentro de uma caminhonete a 100 por hora, assim. Jogando de um lado para o outro, você é de cinto, claro, não se machuca, né? Mas foi essa sensação. A hora que parou, a poeira cobriu tudo. E os outros passageiros ficaram quietos. Eu falei, vou abrir. Ele falou, não, calma. Eu falei, que calma nada, eu quero sair daqui. Vai que explode, pega fogo, né? A gente vê tanto em filmes, né? Sim. E saímos, todo mundo tremendo ali. O pessoal que tinha um suporte por terra, que estava acompanhando a campanha, já chegaram com a caminhonete em seguida. A gente fez uma roda, fizemos a oração, agradecemos ali pelo livramento, né? E não deu tempo de pensar. Pega a bagagem, coloca na caminhonete, agora nós temos que rodar com mais pressa para chegar atender o evento lá era uma carreata, né? Em Barra do Garças. Pegamos uma caminhonete, fomos direto. Durante a campanha não teve tempo de processar isso. Acabou a campanha, uma semana, quase 15 dias depois, eu fui parar na UPA com ansiedade. Sim, Achei exatamente. que ia morrer e o baque veio depois. Que coisa, né? É impressionante, né? E depois, e as pessoas que estavam, qual que é o histórico que você sabe depois disso, dessas pessoas, das outras 5? Das 5, né? Não, ninguém se machucou, né? A candidata se elegeu agora, né? E tudo bem, o Luiz trabalha sempre comigo nas produções, né? O piloto, não lembro o nome, né? Tinha uma pastora do lado também que eu não lembro o nome dela agora. Mas, pelo que sei, todo mundo... Não fiquei sabendo o histórico. Sim, depois. Não, mas chegou em Barra do Garças, já tinha outro evento. Sim. Eles pegaram o avião e foram para outro evento. Eu voltei para Cuiabá com o carro. Quer dizer, eles continuaram já E no avião também. No avião também. Aqui em Cuiabá, eles falaram, tinha uma viagem que ia fazer de avião de novo. Demetrio, você vai conosco. Eu falei, olha, última vez que eu fui, o avião caiu. Tem certeza? Sim. Não. Demetrio fica. Fiquei, pessoal. Foi uma boa saída sua também. Ele tem certeza. Mas até então não. Aí funcionou bem o humorista, né? Aí entrou, né? Sem dúvida nenhuma. Quem nasceu primeiro, o jornalista ou o humorista? Então, eu acho que o jornalista, ele existe dentro de mim desde criança. Porque eu sempre me interessei por notícias, por ver o MTTV, eu lia as Neto lá e tudo mais. Mas assim, desde criança eu já ouvia muito rádio, muita notícia, eu gostava muito do áudio do rádio, né? Criança eu não tinha TV, né? Sim. Eu trabalhei como seringueiro com 7, 8 anos, 9 anos com meu pai, acompanhando, claro, mas a gente ia pra lida, carregava seringa, cortava madeira. Carregar balde, lá pro lado do Itaúba, no Nortão. Meu pai não gostava de seringa plantada, ele gostava de seringa nativa. E a seringa nativa você primeiro mandam alguém lá naquela região para rastrear os pés de seringueiras, né? E fazem uma picada. Essa picada é uma trilha no mato. Sim. E aí o seringueiro vem, faz um limpa, faz o barracão no meio daquele limpo e começa a extrair a seringa. Né? O látex. Faz uma prensa de madeira, né? E aí a gente corta, aí você espera secar e recolhe aquilo, coloca na prensa, vira tudo uns cubos de borracha e de tempo em tempo o pessoal da sede vai lá de trator buscar aquilo lá, leva para pesar. Sim. Né? Essa era a minha lida quando criança. Por que seu pai não gostava da seringa de reflorestamento, de plantação? Porque meu pai não gostava muito da coisa certinha também, né? Padronizada, né? E eu acho que se ganhava mais e ficava mais tranquilo no meio do mato, sozinho. Porque a gente ficava morando sozinho no meio do mato. Sim. Só a família, né? Fazia uma barraca ali. Fazia uma barraca e levou a minha mãe, a minha irmã é bem recém-nascida, ele e mais um rapaz, parente.
E ficávamos no meio do mato ali, tirando seringa, a mercê, né? Sim. Já dei de cara com onça, já. Era onça parda. Bem. E aí, o que você fez quando você deu de cara com onça? Dei um grito, né? Dei um grito danado, não lembro se sujei a cueca. Mas eu dei um grito, meu pai... porque na seringa tem a estrada principal da seringa, né, que você faz um retão, e tem alguns pés que nascem fora desse circuito que você traçou. E aí meu pai chamava isso de rodo, que é uma estradinha que você vai, corta 5, 6 seringas e volta para seringueiras e volta para o trieiro principal. E eu estava na principal e ele estava num desses rodos. E ele que andava com a espingarda. Na hora que eu dei o grito, ele veio correndo. Eu estava tremendo igual vara verde. O que foi, guri? Falei, uma onça. Que onça? Nada, você está com brincadeira? Eu falei, não, é onça, pai. Estava tremendo. Ele, não, vamos, continua trabalhando. Continua trabalhando e vamos embora. Foi a primeira prova de vida, né? De cara, uma onça. Ela veio, eu estava cortando a seringa e o leite começou a escorrer. Aí a bica, a gente fazia de lata de óleo. Cortava, fazia uma biquinha e ela estava caída. Então eu peguei o cabo da faca, né? Que é de madeira, e virei para me bater a bica de novo na madeira. Olha que eu virei, eu dei de cara com a onça aqui. E naquilo foi o susto danado. Foi bem... Ela estava te olhando? Não, ela vinha de cabeça baixa na trieira, como se estivesse seguindo o cheiro do... O cheiro, Aí ela... Quando eu gritei, ela levantou e saiu. E saiu? Saiu do lado. Que sorte, hein? Sorte danada. Nossa, que sorte, né? Se eu tivesse de costas ainda cortando essa isso é perigoso. Estava por uma bica. Exatamente. Estava por uma bica. Isso é realmente perigoso. Mas que história, hein? História fortíssima. E até quanto tempo você ficou na seringa? Então, eu me recordo que com 10 anos eu saí de Rosário. Então, eu devo ter ficado até os 8... Não, eu tenho foto mais tarde. Eu acho que... uns 15 anos... Porque eu nunca sei pelas fotos pelo meu tamanho, qual a idade que eu tinha. Mas eu acho que até uns 14, 15 anos, que com 17 eu vim para Cuiabá. Eu tenho fotos no meio do seringal com a cidade. Nossa, mãe. Quer dizer que nós temos muitos... Ainda temos esses seringais nativos em Mato Grosso? Olha, eu não acredito, viu? Não sei te dizer. Eu já fui em Itaúba, não vi falar muito. A gente fica impactado. Porque eu fui de avião uma vez e você conhece... A minha imagem do Nortão é pegar a Maringá e a Tuti, satélite, acho que era Maringá e Tuti, acho que era isso, Andorinha. E andar lá para a BR e você... A viagem toda você estava num túnel de árvores no meio da BR. Essa é a lembrança que eu tenho das viagens. E hoje em dia você vai, muito raro você vê árvores na beira da BR, né? E de avião, então, quando você vê aquilo... Aí que você vê as clareiras, lá onde você buscava, né? E dava dinheiro? Então, era do formato gato, né? Como que é? É igual quando a pessoa pega para fazer um trabalho na mata, ele te dá um dinheiro, você vai, e aí você já sai devendo aquele dinheiro, né? Aí você tem que produzir para pagar aquele dinheiro, e você vai ter que comprar uma bota na cidade. Na cidade que é caro, superfaturado. Você tem que comer na cidade, você vai de 15 em 15 dias comer carne. Se você quiser comer carne, você tem que comprar aquele charque, na época era caríssimo. Arroz, feijão, essas coisas. Então, era uma vida assim, ele era o paliativo, né? Para ele, eu acho que para ele manter a família, meu pai... E aí ele ficava muito tempo sozinho também lá. Deixava minha mãe e eu na cidade e ele ficava na mata trabalhando como seringueiro. E vinha de 3, 4, 6 meses. Teve uma vez que minha mãe foi até embora de casa porque não tinha mais nada para comer em casa. Não tinha nada, né? Ela buscou um conhecido, meu pai foi buscar a gente lá nesse conhecido para trazer para casa depois que ele veio do seringal. Que coisa louca, hein? É um regime de escravidão mesmo, né? Não há dúvida, né? Complicado. Agora, voltando a falar sobre a arte, não que esse trabalho não tenha sido uma arte, né? A arte de viver ali, né? Qual que é o seu estilo? Você é também apresentador. Sim. Qual que é o seu estilo como apresentador? Então, você junta tudo, como é que é? A gente costuma fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, né? Eu amo histórias. Né? Tanto é que nós já se encontramos fora daqui e eu comecei a perguntar e você começou a falar. E eu sou encantado por histórias de vida. Né? Eu apresentei um programa de entretenimento na TV Cultura e nós tínhamos uma dupla com Goió e Piquizão que ia entrevistar os idosos, por conta dessa minha vontade de
histórias. Então, a gente entrevistava anônimos, idosos, e saía histórias belíssimas. Do lugar que ninguém espera. Né? E, às vezes, histórias que se contrastam com a história do Estado. Né? Teve um senhor que ele chegou aqui e começou a falar como que era o Estado na época que ele chegou e figuras da época, né? Então, eu gosto de ouvir histórias. O meu perfil de entrevistador é saber perfil. Para quem conhece de jornalismo, acho que o perfil é o que eu gosto. Aí eu quero contar a história da onde nasceu, aonde que ele nasceu, o primeiro contato com o trabalho, a vida dele em si, né? Então, o meu perfil mesmo é esse, é saber as histórias de vida. De vida, exatamente. Você fez jornalismo na UFMT? Na UFMT. No UFMT. Em que ano que foi? Eu terminei em 2013. Né? Demorei um pouco para terminar, porque o meu pai faleceu, né? Foi um baque que ele faleceu. Não, na verdade, minha mãe faleceu antes, né? E isso me deu um baque na família, né? Que naturalmente você espera. A mãe mais jovem, o pai idoso, debilitado, já quase que você fala, não vai acontecer do meu pai partir primeiro e minha mãe ficar ainda saudável. E foi ao contrário. Minha mãe partiu e meu pai ficou sem ninguém para cuidar dele. Né? Ficou minha irmã, mas ela tinha lá as atividades dela, não conseguiu. Né? Aí eu fui lá e assumi a responsabilidade, trouxe para morar comigo. Mas eu estava fazendo faculdade, estava trabalhando com a dupla Nicolau, com uma agenda lotada, viajando, né? E tem mais a família para você administrar também, então foi um momento bem complicado, né? E me atrasou um pouco a faculdade. Eu terminei em 2013. Sim. E hoje você aplica esse conhecimento também na arte? Então, eu aplico na arte, eu gosto de falar que sou comunicador também. Agora, tem uma coisa no jornalismo, Elias, e você sabe muito bem disso, que te dá te incomoda, porque você faz leituras, né? Você não faz leitura só do fato, não. Você faz leituras de tudo. O que causou isso. O que causou, né? Você tem uma visão aqui, você tem outra, você tem... E quando você tem essa visão, você conhece coisas que você gostaria que todo mundo tivesse o mesmo olhar por aquilo. Isso me incomoda profundamente. De ver coisas que são vinculadas e você vê que aquilo lá é só como a gente fala, como a gente caracteriza a foto, é só um recorte da realidade. É um recorte, exatamente. Então isso me incomoda que as pessoas não tenham esse mesmo interesse em buscar conhecer os dois lados, três lados, todos os lados envolvidos e não julgar de cara, entender o fato. Porque assim, inclusive as pessoas buscam muito sensacionalismo. Né? Infelizmente. E aí chega um ponto que o próprio jornalista leva aquilo que o público vem pedindo, né? Pois é. E esse recorte aí, dependendo do recorte que você faz, é perigoso também, né? Então precisa ter um cuidado imenso na nossa profissão, até porque nós falamos sobre vidas. E quando nós falamos sobre vidas, a responsabilidade sem limites, né? Na sua formação artística, você fez aquele curso lá e depois você buscou outras formações para chegar... Porque... E aí, você buscou outras? Sim. Fiz uma oficina com o Wilson, com o Sandro, depois fui fazer oficina com o Wilson. E também, quando fui para a área da mímica, nós trabalhamos aí 5 anos ou quase, muito tempo, fazendo mímica nos eventos corporativos. E aí nós achamos que era um conhecimento só empírico, né? Assim, só da gente querer fazer... Só prática. Só prática. E aí nós fomos para São Paulo também buscar aperfeiçoar. Fizemos um curso lá com o Luiz Lois, que é o mestre da mímica lá. E Luiz Lois. Luiz Lois. E muito estudo. Luiz Lois. Sim. Lois. E muito estudo, muita leitura. Né? A gente se aperfeiçoa a cada trabalho, né? A cada trabalho, porque cada trabalho traz uma característica diferente para você montar um personagem. Na mímica e em todos os outros trabalhos. Todos os outros. Aqueles dois, aquela dupla que aparecia, passou o tempo aparecendo no Faustão,
que ele acompanhava as pessoas. Aquilo é mímica? Aquele trabalho é mímica? Aquilo é mímica. Aquilo é mímica. Sim. Né? Existe mímica, pantomima, né? Existem variações da mímica, que é mímica moderna, mímica contemporânea, mímica tradicional. Então, você tem umas variações, né? Tem a mímica que não fala, tem a mímica que faz uns barulhos, né? Sim. Aí você tem o clown também, que é uma outra modalidade, né? Que é quase um palhaço, né? Com nariz e tudo. Sim. O mímico que a gente faz... Ele é sem palhaço, cara branca e não fala, em momento algum. Existe evento que o contratante vem e fala, fala aí para mim ver. Fala, não, a gente não fala. Né, só se pagar. A gente brinca, os caras, quanto? Não. Mas a gente não fala nunca porque você tira o encanto da personagem. Do personagem, né? Como se você tiver com um boneco e você tirar o boneco na frente da criança, né? Exatamente, né? Sabe a corrida de reis? Tinha um reizinho, e era esqueço o nome dele, era um ator que fazia. Ele fazia aquela coisa toda, corria, que era o reizinho, que era o... Então ele tinha uma cabeçona grande, coisa e tal. Aí um dia ele não estava bem na corrida, né? E ele sentou-se para ser socorrido. Aí a pessoa que foi atendê-lo tirou a cabeça. Aí ele falou, traz a cabeça de volta. Mas é isso. Revelou que não poderia ser revelado. Eu tenho uma passagem legal nesse sentido, que eu acho que não tem, mas eu fiz uma época, eu fiz fantoche nas escolas. Sim. Né? Precisava trabalhar e eu fiz uma casinha de papelão e coloquei no carro e fazer fantoche nas escolas. E aí criei uma história que eu escrevo, né? Escrevi o troco da Dona Onça. E fomos na escola apresentar. E eu mesmo fiz a onça, fiz o material ali, com a cabeça, acho que encomendei uma de personagem do Carlão dos bonecos, né? Eu acho que é isso. Aí fiz lá. Na apresentação, sobrou um tecido do macaco. E aí a gente recolhendo lá, depois da apresentação as coisas, veio uma criança, pegou aquele tecido, olhou para mim com cara de choro e falou, tio, a onça pegou o macaco. Oh, meu Deus do céu. E aí, o que você falou para essa criança? Eu não me lembro como que é, mas eu lembro que ficou bem marcado. Eu não me lembro que saída que eu dei ali, né? Eu devo ter falado que só machucou, tá tudo bem, vai sarar, alguma coisa assim, mas é isso que você não pode deixar acontecer. A magia que ela acredita, né? Ela acredita. Na mímica, eu estava fazendo uma oficina no Sesc e aí tínhamos uma dinâmica de jogo de ping-pong, né? Sim. Mas tudo, né? Na mímica, né? A bola caía, né? Você pegava a bolinha. No que a bolinha caiu ali, veio um toquinho de gente, um gurizinho. Tacou a mão no bolso. Tio, a bola. Aí, tá faltando a bola é essa. Ele fez uma bola de mímica também. Tio, ele fez uma bola de mímica, não era uma bola real? Não, aí eu peguei, não é, você faz só como se tivesse uma bola. Aí você faz o barulho, né? Bate lá. Você faz aquilo e a bola caiu. E ele me trouxe a bolinha assim, quer dizer, ele entrou no jogo. Daí o poder da mensagem, né? Exato, ele viu a verdade naquilo, aí eu peguei dele a bola e joguei com a bola dele. Então, o cuidado, tanto no jornalismo quanto na arte, são essas coisas. Exatamente. A verdade que você vai levar para as pessoas. Você me disse agora aí que você vem de uma família, de uma situação bem difícil, né? E que eu acredito que é uma família que acreditava em outro tipo de trabalho, não o trabalho artístico. Quando você chegou para os seus pais, coisa e tal, e disse, eu vou ser artista, qual foi a receptividade? Então, eles não entenderam muito bem. Acho que não chegou de processar isso, né? Porque não foi tão cedo isso. Aconteceu já com... o primeiro contato com a arte foi com 22 anos. Então, já estava aqui em Cuiabá, já exercendo trabalho de... Então, no interior, o que um pai deseja de um filho na época, né? É que meu filho vá para a cidade, estuda e seja doutor. Seja doutor. Até há pouco tempo era o clássico. O cara tinha que ser advogado, engenheiro, né? Engenheiro civil, né? Médico, trabalhar, concurso, coisa parecida, Banco do Brasil, Caixa Econômica, ou ser militar. Sim.
Era isso que era coisa, né? Outras coisas não, isso não é sério, né? Diziam isso, né? Então eles não entenderam bem, mas eles fizeram alguma oposição ou não? Não, nunca, porque eu saí de casa muito cedo, né? E eu sempre fui muito responsável. Um guri de 17 anos que vem morar na capital sozinho, né? Sim. Aí me acolheu, meus tios, né? Minhas tias me acolheram, me ajudaram nesse início. Aqui? Aqui em Cuiabá, né? Tia Eucário, tia Nilva, tio Dito. Tenho bastante irmãos da minha mãe que mora aqui, né? Tia Dilcinha. E aí sempre morei sozinho e muito responsável. Então essa responsabilidade para eles não, já enxergavam isso como vitória. Ter um filho na capital que não era, já mostrava que estava sobrevivendo ali. Sim. E eu saí de casa, Elias, na verdade, para ter menos um prato na mesa. Quando criança, quando adolescente, eu cheguei a... Foi a forma que você encontrou para ajudar os pais. Foi essa forma que eu... Menos despesa para eles. Menos um prato na mesa. Sim. Eu olhei aquela realidade e falei, aqui na cidade eu não ia conseguir nada. Porque lá não tinha trabalho, o que tinha era não te dava perspectiva de nada. E minha cabeça sempre fervilhando pelos estudos, pelo que eu via nas rádios, né? Minha formação de cultural foi primeiro com tia Heleninha. Tia Heleninha na Rádio Nacional. Rádio Nacional, né? Tia Heleninha. Edelson Moura. Edelson Moura. Aquela galera, né? Então, eu via isso no meio do mato sem nada. A minha cabeça já imaginava um mundo sem imagem. A gente criava o nosso mundo. Hoje é meio que pronto, né? A criança, quando ela vai criar o mundo dela, ela tem umas referências. Nós não tínhamos referência. Nenhuma. Falavam monstro, o que é monstro? Uma criança que nunca... Um monstro é... Você ficava pensando, né? Como seria. Como seria. Então, E esse meu mundo, eu já, por assim pensar, eu já projetava. E nessa projeção eu falei, não, se eu ficar aqui em Rosário, eu vou ter esse destino. Eu quero buscar coisa diferente, quero extrapolar isso. Sim. Né? Isso foi em que ano que você veio para cá? Foi em 98, 99. Sim. 97, 98, 99. Né? Que foi, vim um ano, fiquei, aí fiquei mais um pouquinho em casa e voltei e já não voltei mais. A Rádio Nacional, ela ainda existe, será a Rádio Nacional? Porque ela era voltada para a Amazônia, né? Sim. Para essa região aqui, que era aquele trabalho, era uma rádio estatal, uma rádio de governo, né? Sim. Que era exatamente para falar com esse público que o próprio governo também mandava para cá, para essa região, para desbravar essa região, né? Alguns ganhavam terra, alguns compravam terra. Sim. E assim se fez essa região aí, né? Mas ela teve um papel muito importante, inclusive para as pessoas que estavam aqui, né? Sim, Você falou em Edelson Moura. Edelson Moura trazia muitas mensagens. E e essa Heleninha, como é que é o nome? Tia Heleninha. Ela contava histórias. Contava histórias. Historinhas, e você viajava nas histórias, e era um encanto. Eu me lembro que eu fazia rádio escuta também. Eu sempre trabalhei com notícias. Mesmo antes do jornalismo, eu trabalhei com notícias e eu fazia rádio escuta. E tinha um jornal nacional, que era Jornal Nacional, que era 6 horas da manhã, porque começava às 6 horas da manhã aqui, era meia hora. E na rádio eu gravava todo esse jornal para ver quais as notícias que eu aproveitaria para o regional. Bacana. Aí eu copiava essas notícias e falava. Era o trabalho de rádio escuta. Entendi. Buscava o que estava a tendência no momento. Exatamente. Mas é isso. Vamos fazer um intervalo? Bora. E daqui a pouco a gente volta com Demétrio, o Demetrinho. Até daqui a pouco, aqui pela TV Cidade Verde. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando com o Demétrio Arruda, mas é o Demetrinho, né? Falando sobre teatro, sobre artes, histórias de vida, já contamos belíssimas histórias aqui, aliás, assim, bastante impactantes, né? Você tem ideia de quantos personagens você já criou? Elias, eu acho que quase umas 30 personagens. Assim, né? Porque existe personagem que você cria uma vez. Né? Existe personagens que você faz, por exemplo, eu fiz minha esposa estava falando ontem,
cadê aquele Dom Pedro que você fez? Cadê a foto? Eu fiz um Dom Pedro, aí fiz vários personagens para eventos corporativos, né? Sim. Que quando chama para ser parte, você cria um personagem, faz específico para aquele trabalho, né? E tem outros que você faz no teatro. Teve um importantíssimo que eu fiz recentemente, importantíssimo eu digo pela história dele, né? Que eu fiz, que chama Vespacete. O Vespacete é um personagem do Liu Arruda. Sim. Né? Que eu fiz um espetáculo com, olha só quem, Ivan Belém, Messias Bruxo, né? Vital Siqueira, né? Então, três caras aí, todo mundo conhece, que tá... Então, e eu fiz um personagem do Liu Arruda. Do Liu Arruda. Do Liu Arruda, o Vespacete. Então, é um das personagens que eu acho, caramba, que responsabilidade, né? Exatamente. Você pegar e fazer aquilo lá e foi... Mas, assim, são vários personagens. Tem o Sombras, tem o Congoió também, que são os que eu faço mais, né? Sim. Congoió é um personagem cuiabano, né? Que o cuiabano a gente fala que é quem é da Baixada Cuiabana. É, exato. Né? E eu, como sou de Rosário, o Congoió é de Rosário, veio para a capital também. Sim. Né? E ele é um cuiabano, um cara ingênuo, né? E tem aquele humor cuiabano nele também, que é uma dupla de Congoió e Piquizão. É a dupla que nós criamos. Criamos num evento... Quem é que faz dupla com você? O Altieri Dales, meu parceiro de trabalho aí também. A gente tem mais de 20 anos juntos. A gente tem o Sombras, né, que a gente tem juntos, e tem essa dupla. Sim. E você criou o Congoió para um evento numa escola para falar do dia do aniversário de Cuiabá. Sim. Né? E tinha lá no dia, estava o Moisés Martins fazendo era ele, fazendo um poema. Sim. E nós apresentamos, só que não tinha esse nome, era outro nome, era Xodi, não, eu não lembro agora o nome que era. Depois ele veio a virar Congoió e Piquizão. Congoió e Piquizão. Congoió, porque sabe o que é Congoió? Não eu tenho acho ideia. que é bem regional, acho que é bem... Tem nomes que é só né, você conhece só naquele reduto onde você mora ali. Congoió, para mim, pelo que eu conheço de Congoió, não sei se é porque minha mãe falava, porque o cuiabano tem muito disso, né? Os pais. Eles falam coisas que... E aí você não sabe o que quer dizer. Que é, né? E aí, Congoió para mim é aquele piolho de cobra. Sabe que você encosta nele e enrola? Entendi. Aí o Congoió é aquilo lá. Então eu falei, Você se encostava muito na sua mãe, ela te chamava de Congoió. Não, Congoió eu criei agora, né? Eu não tinha esse apelido, né? Agora eu coloquei o personagem. Mas o nome Congoió eu tirei, eu busquei um nome diferente, né? Falei, Congoió, eu não vejo ninguém falar desse nome, então Congoió. E o Piquizão, por que nasceu Piquizão? Piquizão, ele fala que é por causa do piqui mesmo, ele tem a história dele do piquizão, né? Mas eu achei interessante o nome também, falei, vamos tocar. Eu não sei muito bem a história do personagem dele, do nome, né? Tem um termo que tem, por exemplo, naquela música Falar Cuiabano, que é da composição da Edna Vilarinho, e quem canta é o Coral Mato Grosso, que antes era o Coral Tribunal de Contas, né? Tem um trecho que fala assim, disparate de soldado não vale um piqui ruído. É o tal do piqui ruído, né? Então ele é um piquizão. É um piquizão, né? Ou seja, mas é algo muito forte. Isso. Só que para você entender como sendo forte, você precisa conhecer o regionalismo, que é belíssimo e que é muito rico. E existem variações no nosso regionalismo no linguajar. Né? Quando você... Hoje eu perdi não, você deixa de falar o sotaque, né? Às vezes por não sei, a gente tem muito disso, de você defender a cultura, mas você deixa de falar o seu próprio sotaque. Sim, né? você não fala não costuma levar. Porque mas a gente o chiado nos transformamos em seres comerciais. Seres comerciais. Obrigado pela defesa, espetacular. Porque aí a gente busca falar de uma forma que atenda a todos. Até porque Mato Grosso é um estado onde tem pessoas de todos os cantos do país. Bem miscigenado. Né? Então, é meio complicado. Uma vez, escrevendo um texto para um livro que eu lancei em 2008, o texto falava sobre o sotaque na televisão. E eu digo lá, sim, você fala sotaque na televisão. O apresentador praticamente não tem, né? Ainda que eu seja... As pessoas acham que eu tenho sotaque, mas, na verdade, se você me ouvir falando, você não vai ouvir praticamente nenhum sotaque, né? A minha fisionomia é que leva a pessoa a entender que eu tenha algum sotaque regional, né? Porque eu sou bem a cara, né, desse Mato Grosso raiz, né?
E como é que as pessoas falam sotaque? É quando você entra com as enquetes, entrevistando as pessoas ribeirinhas, Sim. na rua. Ali sim você percebe como é que é o falar cuiabano, né? E como que quando você está no seu reduto familiar, a sua identidade volta. Ela volta, exatamente. Volta, você começa a falar com naturalidade o seu sotaque principal. Exato, né? E dentro de Mato Grosso, as pessoas da Baixada Cuiabana, você tem diferenças do próprio sotaque cuiabano. Sim. Rosariense, quando eu ouço um rosariense falando, ele tem um cantado diferente. Poconiano diferente. Cacerense, diferente. Poconiano é H. Vila Bela da Santíssima Trindade. É diferente. Esse sotaque existe também lá em Mato Grosso do Sul, lá na região de Corumbá, por causa do Rio Paraguai, né? Sim. Que se comunicava muito com Cáceres. Eu achei Corumbá parecidíssima com Poconé. Ela é parecida, ela se parece com Poconé. Se eu fechar o olho em certas ruas, eu acho que eu estou em Poconé. Está em Poconé, exatamente. Só é maior, né? Uhum. É uma cidade de um porte bem maior, né? Agora, assim, o que é mais fácil? Ser um produtor ou ser um palhaço? Mais fácil é ser um produtor. Sim. Né? Mas a gente não gosta do fácil, a gente gosta do que te tira do lugar comum. Exatamente. Né? O mais fácil é ser um produtor porque você... O que é um produtor? O produtor ele faz análise de risco. Sim. Do evento. Ele planeja o evento, ele olha todas as situações que podem acontecer nesse evento. Se tem uma coisa que pode dar um curto-circuito, ele tem que apontar. Né? Se tem uma estrutura que está mal colocada, ele vai lá. Então, ele cuida de tudo o que pode acontecer de problema. Eu costumo tratar o evento e dar uma separada na nomenclatura. Sim. Evento. Evento. Ou seja, pode mudar a qualquer momento. Né? Na minha cabeça isso vem dessa forma, né? Evento tem tem outro significado, né? Que é eventual, de acontecimento, mas evento eu trato, você pode mudar a qualquer momento. Né? Você está com um evento perfeitinho, de repente uma pessoa lá faz um acontecimento e de repente o foco está ali para você resolver e você tem que ficar atento a isso. Né? Tem que ficar atento no público, tem que ficar atento no artista, tem que ficar atento na técnica, na estrutura, na iluminação, no ambiente, né? Segurança, tudo isso você tem que ficar ali de olho, conectado no evento. Sim. E eu costumo falar para os técnicos que trabalham com a gente, eu só preciso de uma coisa de você. 1h30 da sua atenção, só. 1h30 focada aqui. É só o que eu preciso. Deixa o celular do lado, guarda o celular, desliga, foca aqui. Só 1h30 da sua vida aqui para esse evento. Tem que ser. Porque ele tem que ficar focado no evento. Perfeito, sem dúvida nenhuma. É só 1h30. Ele fez ali o trabalho dele, tá tranquilo. Mas a gente precisa, naquele momento, de 100% de atenção. Porque qualquer descuido, qualquer coisa, o artista está lá com o problema dele, você tem que estar atento. Ele dá uma olhada de lado, Isso é legal de trabalhar tantos anos com a dupla Nico e Lau. Sim. Né? Dependendo do olhar, você já sabe o que precisa. Você já sabe, já esqueci alguma coisa, tem que correr e pegar, porque tem que ter essa conexão no evento. Né? Pô, que bacana, hein? E aí, muda, por exemplo, no caso do Nico e Lau, eles estão aqui fazendo a apresentação deles, e aí, de repente, alguém na plateia fala algo, eles interagem com aquela pessoa, e normalmente essa pessoa vira... Como é que fala isso? Meme. Meme, vira meme, né? Isso muda a dinâmica da apresentação? Na verdade, a dupla, por esse tempo de estrada deles, já é quase que esperado. Né? Isso, às vezes, tem que acontecer. Né? E você fala certas frases, você faz certas piadas que já são provocações. Sei. Né? E você espera essa... Eu costumo dizer que 70% do show é a plateia, 30% são os artistas. Né? Porque sem eles você não tem aquela energia. Né? E quando acontece, sim, eles já estão preparados. E o que parece improviso, na verdade, já foi experimentado, já foi ensaiado, já foi conversado. Eles estão sempre preparados para essas situações. Que eu assisti um espetáculo deles que tinha um cara... inicialmente ele parecia meio inconveniente, né? E aí ele falou uns negócios lá, esse cara passou a fazer parte da peça. Aí o Lau contou uma história que o Nico estava lá na região dele, lá em Mimoso, sentado na praça, e adivinha com quem que ele estava sentado?
com fulano de tal, os dois, entendeu? É uma técnica. É uma técnica, É né? uma técnica. Você traz aquele cara que está buscando. Às vezes o cara começa até a atrapalhar, porque você tem um texto. Ele estava atrapalhando. O Nicolau não é um improviso, eles têm um texto de início, meio e fim, né? E às vezes a pessoa fica tão envolvida ali que acha que é improviso o tempo todo. Não, tem o texto. Então, às vezes quando está atrapalhando, você traz ele para cá, evidencia ele, aí ele fala, não, peraí. Calma aí, né? Deixa eu ficar quietinho aqui que eles vão vir para cima de mim. E aí você controla aquela situação. Aquela situação. Diferente se você fizer isso com uma criança. Sim. Se você colocar o foco de atenção nela, você vai perder para ela. Vai perder para ela. Porque a energia é outra. É outra. Então são situações diferentes. Muito bem. Olha, muito obrigado pela sua vinda aqui, tá? Foi excelente. Qualquer coisa, estamos por aqui. E mais sucesso ainda. Tudo de bom, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Elias, e para mim é uma honra, né? Estar aqui com você e poder bater esse papo contigo. Parabéns pelo programa. Obrigado. Acompanho. Obrigado. E estou emocionado por estar aqui. Que bom. Que bom. E sua história é belíssima, viu? Obrigado. A gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, a sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê por aqui na TV Cidade Verde de segunda a quinta-feira, de 19 às 20 horas. Abraço.